Por que você não vence as suas batalhas espirituais? Você sente que poderia estar vivendo mais, mas sempre algo te trava. Não é falta de oração, não é falta de Deus, é algo mais profundo e mais desconfortável. Existe uma verdade que quase ninguém te contou. A sua vitória pode estar sendo limitada por você mesmo. E enquanto você não encarar isso, você vai continuar vivendo resultados parciais, incompletos. Ei, despertos, Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Seja bem-vindo ao movimento chamado Despertos, onde nós despertamos pessoas para viverem um relacionamento simples, profundo e direto com o Pai. Eu quero falar com você hoje sobre preparados para a batalha. Preparados para a batalha. Nós vamos ler o que está lá em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, verso 14, diz: Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu disse ao rei: empunhe o arco. O rei fez assim, e então pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu, Eliseu continuou: atire, e o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas, e ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado contra ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vencerá somente 3 vezes. Somente 3 vezes. Veja, Eliseu era um profeta e Jeoás era um rei. O rei buscava a direção do profeta para governar o povo, e o profeta buscava em Deus a direção para dar ao rei. E ali o profeta já estava quase morrendo, mas a nação de Israel sofria ameaças dos sírios, e o rei então vai buscar uma orientação, uma direção, pois Eliseu era muito respeitado e temido, não só pelo rei, mas por todo o povo. E ali no leito de morte, Eliseu ensina algo para o rei Jeoás. Veja, e hoje eu quero que você olhe para a sua vida e faça uma leitura. Qual está sendo a sua batalha? O que está ameaçando você hoje? O que você precisa? Onde é que você precisa se posicionar? Independente de como esteja a sua fé, as lutas certamente virão sobre a sua vida. Isso é um fato. Mas a maneira como você se comporta, diante de uma luta, uma batalha, irá definir se você vai ganhar ou não essa batalha. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: esteja preparado para a batalha. Esteja preparado para a batalha. Na passagem que acabamos de ler, vemos que Eliseu diz ao rei: veja, pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei: empunhe o arco, empunhe o arco. Veja, o arco e as flechas são seus, não de Deus. Deus fez a madeira, o homem fez as armas. E você precisa se preparar a partir daquilo que Deus já te deu. Deus fará aquilo que compete a Ele, mas a sua parte é você que precisa fazer. Empunhar o arco é se posicionar, estar pronto para atacar, se defender é uma postura de quem está em alerta. E nós precisamos estar sempre alertas, posicionados, não deixar que o inimigo venha e nos pegue despreparados. Então hoje, pegue o arco e as flechas, empunhe o arco, se posicione nessa batalha que você está travando hoje para vencer. E todos os dias travamos uma luta interna, externa. Em alguns dias acontece antes mesmo de levantarmos da cama. Pensamentos ruins, desânimo, preguiça, negatividade. Muitas vezes, logo ao abrir os olhos, quase que instantaneamente, os problemas vêm em nossa mente e já nos causam grande perturbação. Já não conseguimos levantar como deveríamos. Outros dias, acordamos dispostos, felizes, convictos de que vamos vencer, mas uma mensagem, uma palavra contrária, algum mensageiro do inimigo, uma notícia, vem e nos rouba a paz. E então caímos em um looping de desânimo, desgosto, e isso acontece com todos. Mas se você se posicionar para a batalha corretamente, você vai vencer. E se posicionar para a batalha é algo que só você pode fazer por você mesmo. Eu posso te ajudar, te lembrar, mas se você não decidir, se você não tomar uma decisão de que irá para a batalha para vencer, você irá perder antes mesmo de começar. Então decida hoje se preparar para a batalha. Não deixe que o inimigo, uma situação negativa, uma notícia, um problema, sim, problemas são reais. Costumamos chamá-los de desafios. Mas não deixe que
esses desafios roubem a sua fé, a sua alegria, o seu posicionamento. Deus está te levantando para vencer. Você precisa, de certa forma, acreditar nisso. Então, avance. Avance, avance todos os dias. John Maxwell disse: a vida é 10% o que acontece com você e 90% como você reage a isso. Então, como você tem reagido frente aos problemas, aos desafios, às batalhas da vida? Vamos lá. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração é: Deus quer te dar direção. Deus quer te dar direção. Sim ou não? Você crê nisso? Eliseu então coloca a mão sobre o rei Joás e diz: abra a janela que dá para o leste. Por quê? Porque o inimigo declarado na nação de Israel naquele momento era a Síria. E a Síria estava a leste daquela posição que eles estavam. Por isso Eliseu pede para abrir a janela que dá para o leste. A intenção de Eliseu era fazer com que o rei olhasse para a direção do inimigo. Por quê? Porque Deus quer te dar a direção correta. Deus quer que você olhe para o inimigo certo e ataque corretamente. Deus quer que você olhe de frente para o desafio que está enfrentando. Deus quer que você olhe de frente para o desafio que você está enfrentando. Eliseu não disse para o rei abrir uma porta para o outro lado, ao oeste, sair, fugir. Poderia ter dito isso, mas ele pediu para abrir uma janela para o leste e se posicionar. A janela fechada tem algumas representações práticas para a minha e para a sua vida. Quando está fechada, você não consegue ver o que está do outro lado. Então nós precisamos abrir para ver claramente. Então abra a janela da sua alma. O que é que está te afligindo, tirando o seu sono, a sua paz? Abre e olhe de frente, se posicione. Sabe quando éramos crianças e que precisávamos ir em algum lugar, lá no fundo, um cômodo escuro da casa? O que fazíamos? Íamos correndo e acender a luz. Acendíamos a luz, lembra? É quase que isso. O quarto escuro é o seu problema. Vai lá, entre nele, em frente, acenda a luz, abra a janela e veja o que realmente está lá. Entenda, a luz que você precisa colocar sobre o seu problema é a palavra de Deus. A luz que você precisa colocar sobre o seu problema é a palavra de Deus. Leia o Salmo 21, 23, 91, leia Isaías 53, 64, na sua casa. Coloque um fundo musical e comece a orar na sua casa. Seja intencional, busque em Deus uma direção, uma clareza. Profetize sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Declare: a sua boca é um portal de onde a bênção do céu passa e ilumina a sua vida. Você precisa enfrentar esses problemas de forma clara, trazendo clareza. E a luz, a clareza que vem é a palavra de Deus, o seu posicionamento. Leonard Ravenhill disse: os homens dão conselhos, Deus dá a direção. Se possível, comente isso aí aqui nos comentários, no YouTube, no Spotify. Escreva no seu caderno de anotações: os homens dão conselhos, Deus dá a direção. E Deus quer te dar direção. Eu estou te dando um conselho aqui, mas Deus quer te dar a direção certa para a sua vida, amém? Terceira e última chave para encerrarmos, vamos lá. Deus vai contigo até onde você for. Deus vai contigo até onde você for. Veja o que a Bíblia diz. Eliseu continuou: atire, e o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os filhos em Afega até acabar com eles. Mas Eliseu pediu para Jeoás atirar contra a janela aberta, e Jeoás atirou. Agora Eliseu pede para ele atirar contra o chão, no verso 18. Veja, Eliseu disse mais: pegue as flechas, e ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então Eliseu fica indignado e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria até acabar com eles, mas agora vencerá somente 3 vezes. Perceba, o que iria determinar a vitória era simplesmente a força e a disposição daquele rei. Ele não sabia quantas vezes tinha que atirar. Eliseu só tinha falado: olha, atire. Então nós precisamos entender que Deus irá conosco até onde nós formos, nada além disso. E então eu te pergunto: como é que está a sua força para atirar hoje, para enfrentar a batalha hoje? Como está a sua disposição? Você quer vencer as batalhas em sua vida? Então você vai precisar se posicionar e atirar até o fim. E entenda algo: abrir a janela e atirar em direção ao inimigo representa as lutas externas que você irá travar em sua vida. Abrir a janela e atirar em direção contra o inimigo representa as lutas externas que você enfrenta em sua vida. Os problemas externos, aqueles que estão além de você,
Agora, atirar contra o chão, aqui nessa narrativa bíblica, atirar contra o chão representa os problemas internos. E quais são? Os seus pensamentos, as suas emoções, as suas dúvidas. O rei atirou uma vez em direção à janela aberta e Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor. Se lembra disso? Entende? Agora, quando atirou só 3 vezes contra o chão, Eliseu ficou indignado, pois esperava mais força e vigor do rei. Agora olhe para a sua vida e entenda: as maiores lutas da sua vida acontecerão dentro de você. E aí, na sua mente, no seu coração, que você precisa de mais força, vigor e fé para vencer. Então se fortaleça hoje, a vitória é sua em nome de Jesus, mas você precisa entender que as suas maiores lutas estão aí dentro de você. Então não atire somente 3 vezes. Continue atirando, continue lutando contra os seus pensamentos negativos, continue atirando contra o seu sentimento de incapacidade, continue atirando contra as suas crenças negativas, as coisas ruins que você cresceu ouvindo, continue lutando contra isso, pois é aí que você precisa de fato vencer. A A.W. Tozer disse: temos tanto de Deus quanto realmente desejamos, ou seja, Deus só irá conosco até onde nós formos. Se lembre das 3 chaves. Esteja preparado para a batalha. Deus quer te dar direção e Deus vai contigo até onde você for. Amém? Quero orar pela sua vida, pela sua casa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa pessoa que me escuta. Obrigado por esse momento que ela tirou para escutar a tua palavra. Que o Senhor dê discernimento, força, graça e sabedoria na caminhada. Que hoje seja um dia de boas respostas do céu. Que hoje seja um dia de boas notícias, Pai. E que ela entenda, Deus, que ela precisa se posicionar corretamente para a batalha, encontrar força dentro dela para vencer todos os dias, e que a força que ela precisa está no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e a sua casa. E se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, se inscreva aqui no nosso canal. Todos os dias uma mensagem do Reino de Deus para você despertar para um relacionamento simples, profundo, direto com Deus. Amém? Nós temos um grupo no WhatsApp também, onde você recebe as mensagens em áudio, você pode compartilhar suas percepções. Então o link está aqui também no nosso canal, tanto no Spotify quanto no YouTube. E eu quero motivar você a convidar alguém para fazer parte desse movimento chamado Despertos. Pega essa mensagem, compartilhe para essa pessoa e deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Amém? E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.